E por falar na Argentina, tem esse papo de que o Lula e o pessoal da América do Sul vão criar essa moeda única aí. Uhum. Eu acompanho meus amigos liberais também, eles estão muito assustados com isso. Qual que é a tua visão sobre uma moeda única na América do Sul? A moeda única ela é diferente de moeda comum, né? Tem uma diferença muito grande. O euro é uma moeda comum, tá? A proposta do que o Haddad e o Galípolo colocaram é, na verdade, você criar uma camada monetária compartilhada entre os países para que você facilite a integração entre eles para, por exemplo, para efeito de financiamento, de projetos de investimento e tal. Fazer isso é muito mais complicado do que dizer que vai fazer isso. Eu não sei nem, dado o tamanho dos problemas que a gente está enfrentando hoje, se algo desse tamanho vai começar a ser feito no governo Lula. Porque a articulação regional que precisa acontecer para isso se dar, necessitaria resgatar o Unasul, resgatar o Mercosul, melhorar as relações com a Argentina, ajudar a Argentina a sair da crise em que ela se encontra, que o Brasil está muito preparado para ajudá-la nesse sentido, beneficiando a gente, sem fazer nenhum tipo de caridade. E aí eu acho que você consegue construir. A ideia em si, ela remonta à proposta do Keynes na conferência de Bretton Woods logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa está destruída e a Inglaterra, já perdendo o seu poder como império na época, ela fala assim, a gente não pode permitir que o dólar se torne a moeda de referência global. Isso aí que você falou, quando eu penso em dinheiro eu tenho que pensar nessa moeda. Entendeu? E aí o Keynes, que era britânico, né, esse grande pensador da economia, vai lá e propõe, olha, vamos fazer o seguinte, a gente cria uma instituição, que depois viria a ser o Fundo Monetário Internacional, que vai ser meio que o Banco Central do mundo. Não é exatamente isso, mas só para facilitar. E o que ele vai fazer? Quando um país tiver superávit comercial, então ele vendeu mais do que ele comprou, ele sobrou dinheiro ali na conta dele. Esse dinheiro vai passar por um mecanismo que automaticamente vai ser disponibilizado para os países em déficit não terem problemas de balanço de pagamento. Isso pode ser feito na forma de empréstimo, entendeu? Seria como que um banco queria fazer a alocação de déficits e superávites para evitar que os países tivessem crises cambiais. O velho Mário Henrique Simonsen dizia, a inflação, ela aleja, mas o câmbio mata. Então, crise cambial é o desarranjo da economia inteira, algo que toda economia deveria prever. Olha o que acontece com a Argentina, que tem recorrentes crises cambiais, desarticula toda a economia, é muito problemático. Então, ele cria um mecanismo em que você suavizaria essa alocação de superávites e déficits. Então, um país que comprou mais do que vendeu, ou seja, viveu além das suas possibilidades como nação, na sua relação com o resto do mundo, né, importou um monte de automóvel, comida, né, filme e tal, e vendeu, né, soja. Comprou computador e tal, ele está deficitário, ele está devendo dinheiro para o outro. Como não tem um déficit sem um superávit do outro lado, certo? Só dá para ter um país deficitário se algum outro for superavitário, porque o sistema ele se consolida entre partes que estão interagindo ali. Então esse que está superavitário era como se ele emprestasse o dinheiro para esse outro, para ele não ter uma crise cambial. E aí ao longo do tempo você vai, né, equalizando isso e moderando. Essa era a ideia do Bancor, que é essa moeda que faria um pouco essa camada de restauração ou estabilização dos países, para que não houvesse algo parecido com o que ocorreu na Alemanha em 1920, que levou à hiperinflação, que foi exatamente ter um déficit comercial brutal que fazia com que o país tivesse que emitir loucamente dinheiro para conseguir manter a economia. Em geral, quem usa aquelas fotos da Alemanha para falar da hiperinflação com um montão de dinheiro, esquece que a Alemanha perdeu o Vale do Ruhr, que era a grande produtora de ferro, que ela tinha para alimentar a sua indústria, que a França tomou dela, e, se eu não me engano, Alsácia e Lorena. Agora eu não lembro se exatamente se a França resgata Alsácia e Lorena, que havia perdido na guerra de 1870. Mas enfim, a Alemanha ela perde parte do território que era fundamental para oferecer insumos. Então ela não conseguia comprar o que ela precisava para operar. E aí isso desvaloriza o câmbio de uma maneira aceleradíssima que impulsiona a inflação, e aí a quantidade de moeda vai a reboque. Então não foi a quantidade de moeda que causou a inflação. A Alemanha ela contribuiu para aquilo, mas ela foi um efeito, né, do processo de deterioração e destruição da economia alemã, que o Keynes, em 1919, avisa. Se vocês destruírem essa economia, se vocês cobrarem dos alemães
toda a reparação de guerra, algo que nenhum país na história fez, que é pagar toda a reparação de guerra. O único que fez efetivamente foi a França. Em 1871 ela perde a guerra, permite a unificação da Alemanha, que é feita dentro do Palácio de Versalhes. Imagina a ofensa que foi aos franceses a Alemanha ganhar a guerra e fazer a unificação dela dentro do Tratado do Palácio de Versalhes. E aí depois na Segunda Guerra, até a Segunda Guerra a Primeira Guerra ela consegue pagar a dívida. Mas em geral você não cobra isso. Não dá para pagar essa reparação de guerra. E o Keynes avisa, se vocês fizerem isso, vocês vão jogar esse país na latrina e vocês vão fustigar movimentos extremados de extrema direita que vão reaparecer, não deu outro. Tanto que isso é visto como um prenúncio muito forte dele. Então o que ele queria fazer? Acabar com a briga entre os europeus. Esse era o propósito, permitir que a Europa junta, sem as guerras que já tinha vivido até ali, era a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Tudo europeu, brigando entre si com, né, eventual adição ali dos japoneses e tal. Como que a gente faz para que os europeus parem de se matar? Vamos criar um mecanismo que permite a eles operarem juntos. Essa é a ideia. É muito diferente do euro. O euro é uma moeda comum. Todo mundo utiliza. E aí esse processo, pode até ser que eu esteja errando o nome. Que moeda única é o que o euro é e moeda comum é a proposta do Haddad, porque agora eu não me lembro exatamente qual que era a terminologia. Mas eles são coisas diferentes. Você não vai ter uma moeda latino-americana na proposta do Haddad. Você vai ter uma moeda que é como que uma capa sobre todas as outras e você vai continuar usando as moedas dos países, mas você vai ter uma outra referência para fins de integração regional. Internamente para nós não mudaria nada. Não muda nada. O que pode mudar é, por exemplo, você ter especulação entre moedas. Sim. Mas eu também vejo muito pouco espaço, porque é todo mundo pobre, entendeu? Tem ninguém com dinheiro sobrando, nenhum país aqui da América do Sul está com dinheiro sobrando para ficar fazendo isso. Mas o mecanismo ele é hiper sofisticado, ele não é um negócio muito simples, assim como uma caixa de estabilização, você coloca o dinheiro lá e os países ficam trocando. É algo que é feito no nível dos bancos centrais, é muito complexo e por isso, né, eu acho que isso não está na prioridade. O que pode vir a acontecer, por ser um mecanismo muito sofisticado e de difícil acomodação com a diversidade cultural e institucional que tem na América Latina, talvez ele venha junto com outros projetos de integração regional. Como, por exemplo, se eu não me engano, não sei se acho que é a Ferrovia Transoceânica, que já tem um projeto feito que vai ligar Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia, todo mundo junto até o Oceano Pacífico, né? Vai ser dos dois oceanos. Isso para comércio. Para facilitar a logística, né? Inclusive integração entre os países. Você tem vários projetos de infraestrutura. E aí, como eles requerem integração, ação conjunta dos países, pode ser que nesse movimento se inicie um conjunto de etapas para instaurar essa moeda única ou comum, enfim... que permita... Porque você lembra que a gente discutiu sobre a importância de se unir os estados? Quando a gente estava discutindo os Estados Unidos, não sei se você lembra disso, faz muito tempo, mas os estados norte-americanos, eles se uniram e falaram assim, juntos a gente consegue ter mais dinheiro para financiar o que a gente quer. Então imagina, você tem 27 estados brasileiros que são operados pelo Tesouro, né, e tem uma capacidade de investimento muito maior do que se cada um deles fizesse sozinho. Imagina os países da América Latina. Então, se a gente se unisse, e aí eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar, mas tudo país em crise, tudo país quebrar, não sei o que. Mas mesmo assim, a integração, no caso europeu, permitiu que muitos países saíssem do buraco. A crítica que eu ouvi da galera da direita era mais ou menos nesse caminho assim, esses caras aí esquerdistas acabaram com os países deles e agora a gente vai pagar a conta. A gente, com o nosso imposto, vamos ter que ressuscitar esses caras aí para equilibrar as moedas e aí vai ser isso? Não é isso, porque primeiro, eu não consigo ver, pode ser que esteja redondamente errado, mas aqui é futurologia total. Pode ser até que eles estejam corretos. Eu não acho que o caminho é por aí. A gente vai pagar a conta dos caras? Não, porque não tem união fiscal. Esse é o problema. As pessoas estão achando que a gente está querendo fazer um euro na América Latina. E, aliás, esse foi um problema gravíssimo do euro, que o próprio Friedman, quando ele viu, ele falou assim, vocês estão criando um problema monumental para vocês. Porque vocês fizeram uma união monetária sem fazer união fiscal.
que acontece? Você tem, por exemplo, pegar um exemplo bem clássico, que a Alemanha tem um baita superávit, que é uma máquina produtiva, produtividade lá em cima. Então ela faz um baita superávit com a Grécia. Vende assim produto para a Grécia, tem produto alemão bombando na Grécia. E a Grécia vende iogurte para a Alemanha. Então assim, fica num déficit monumental. A Alemanha pega o excesso de dinheiro que ela ganha com a Grécia e empresta para a própria Grécia. E gera o ciclo da dívida. Tá? Aí veio a crise de 2008, que começou nos bancos, e os bancos quebram, o governo grego vai lá e salva os bancos gregos. Gera um déficit fiscal. Aí o pessoal fala, não, tem que corrigir esse déficit fiscal. Onde que corrige? Não, são os aposentados gregos que ganham muito dinheiro. Você fala, não, mas começou salvando os bancos. Pois é, mas tem que cortar a Previdência. Aí você tem que cortar a Previdência. Por quê? Senão a Grécia não paga suas contas. Tá? Quando um país não consegue pagar suas contas, ele pode ligar para o Banco Central e falar assim, Banco Central, eu sei que não é a melhor solução, não é o que eu gosto, mas ninguém quer comprar minha dívida. Eu vou lá no mercado, ofereço meu papel de dívida, ninguém me dá dinheiro. Ninguém confia em mim. Somos nós dois agora. Me imprime esse dinheiro para eu poder honrar meus pagamentos. Isso é o que está ocorrendo lá na Argentina. Em essência, tá? Bem simplificadamente. Pois é, mas a Grécia não tem mais Banco Central. Porque o Banco Central agora fica lá em Bruxelas. Aí ela liga e fala assim, Banco Central Europeu, eu preciso de dinheiro porque quebrei. E o Banco Central Europeu fala, então, você vai ter que arrumar a casa, você vai ter que cortar pensão, você vai ter que diminuir serviço público, você vai ter que investir menos em rodovias, em portos, aeroportos, você tem que arrumar a sua vida aí, porque você gastou demais. E aí vem o processo de ajuste. Só que eles não têm como. Então o que acontece? A economia grega mergulha para poder fazer esse ajuste, né? Tem uma crise aí de quase uma década. Eu lembro que tinha notícia de gente se matando nessa época, né? Foi... Não, você até formou um grupo de países na periferia da Europa que chamava PIGS, né? Que era Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e o S, quem que era? Acho que era Espanha. São os países mais pobres, né? Da periferia da Europa. Mais pobres, né? Os menos ricos, né? Quem dera a gente fosse pobre como a Espanha. Pobre como Portugal, né? Entre aspas. E aí eles tiveram um ajuste muito difícil. Por quê? Porque não teve união fiscal. Porque se tivesse união fiscal, o alemão ia ter que bancar a Grécia. Você acha que eles iam gostar? Os alemães produtivos, industriosos, bancando os gregos com a camisa aberta na praia o dia inteiro, que são vistos como preguiçosos de maneira preconceituosa. Então ele não ia. Então, não teve união fiscal. Não vai ter aqui também. Mas acho que porque nem vai ter essa moeda única aqui, né, entre todos os países. Mas para eles lá esse argumento não pode existir em algum momento assim do tipo, pô, esse país não se cuidou, não trabalhou, não produziu, agora está em dívida e a gente vai ter que salvar eles? Sim, não, mas uma coisa em si, a dívida da Argentina não vai afetar o mecanismo. E aqui que é um ponto central, né? Deixa eu ver como eu explico isso. Se a Argentina for deixada onde ela está hoje, vai demorar muito tempo para ela sair do buraco. O que eles têm ali não é meramente um processo inflacionário porque o governo está imprimindo dinheiro. O que está causando a impressão de dinheiro é o processo inflacionário. A causalidade é outra. Por quê? Porque você tem um impasse dentro da sociedade. O exportador não quer exportar porque ele está esperando a desvalorização do câmbio. O importador quer acelerar a importação antes que o câmbio desvalorize. Então você gera uma pressão na balança de pagamentos. O exportador tinha que exportar para entrar dólar para financiar a importação do importador, certo? Só que o exportador não exporta. Porque ele fala, daqui a pouco o governo vai desvalorizar o câmbio. Aí ele segura. Ou ele deixa o dólar lá fora, não traz o dólar de volta para o país. Isso vai pressionando o câmbio para cima. Continuamente. Quando você olha para dentro da economia, os preços estão subindo entre esse processo que a gente está falando. Cada um está tentando subir o seu preço. Ah, subiu o preço daquilo que eu compro? Vou aumentar o meu preço. O trabalhador chega na empresa e fala assim, eu quero mais salário. Vou até dar um exemplo aqui, um familiar meu trabalha no Google, e o Google tentou abrir um escritório na Argentina, só que ele não conseguia contratar gente, porque pela regra do Google, eles só podem reajustar salário a cada 6 meses. Você imagina uma inflação de 100% ao ano, você reajustar salário a cada 6 meses. Ninguém queria ir trabalhar.
Porque falou, imagina, em 2 meses eu já não tenho salário. Não tenho poder de compra. Tem que pagar em dólar, né? ou tem que pagar em dólar. Então, obviamente você tem um problema como esse, numa economia que é muito dinâmica, e esse conflito, por causa de todo mundo querendo ter mais renda, dificulta. Então, assim, é um troço incrivelmente complexo. Não é trivial, não é assim, tira a moeda da economia que você conserta na marra. Não é assim. Quem fala isso nunca sentou na cadeira quente que é a presidência da República ou o Ministério de Fazenda, o Ministério da Economia. Porque a pressão é monumental de todos os lados. Então, você tem que fazer com que esse conflito vá se amenizando na direção de um caminho comum, e muitas vezes vai ter que passar por algum etapismo, várias etapas aí em que você vai fazendo reformas localizadas até que você consiga fazer todo mundo convergir e olhar para o mesmo símbolo monetário e reconhecer mais ou menos ali o mesmo valor, com as retaguardas que impedem que as pessoas saiam pirando o cabeção e cobrando o preço que quiserem. Que foi o que eu falei do câmbio. Você acha que não tinha industrial aqui no Brasil no dia 2 de julho querendo cobrar 3 vezes o preço em real? Lógico que tinha. Só que aí chegava a concorrência do importado e falava, baixa aí, você não vai conseguir. Tá? Então você tem que criar essas salvaguardas, esses mecanismos de constrangimento daqueles que estão tentando continuar o conflito, uma vez que você já tentou, já fez o esforço ali de amenizar. Por que eu estou colocando isso? Porque essa restrição que eu estou desenhando para você, que é falta dólar na Argentina, dificilmente vai ser resolvida só por eles. Vai ser preciso um esforço conjunto para que a gente consiga, né, sair como região dessa situação. Porque não é cômodo para a América do Sul ter um país como a Argentina, que é um dos países mais ricos dessa região, na pobreza que ela se encontra. E como que a gente pode ajudar? Por exemplo, estabelecendo relações comerciais que sejam mutuamente benéficas. E grande parte das nossas exportações para a Argentina dependem do quê, Petri? Pequenas e médias empresas. Que é exatamente as que mais empregam no Brasil. Então, se você fizer um plano comercial em que você consegue estabelecer acordos razoáveis para ambos os países e você consegue estimular os setores, você alivia a restrição cambial que a Argentina tem, porque isso é comércio exterior, e você consegue ajudar o país aí amenizando, acalmando esse conflito que existe entre as classes ali. E aos poucos você vai avançando até que eventualmente, né, consiga amenizar o suficiente. Eu nunca acho que vai resolver do jeito idealizado que a gente pensa. Olha, a partir de agora a Argentina vai ser, né, sei lá, uma Espanha. Não acho que vai chegar a isso num prazo tão curto. Nem sei se um dia vai chegar. Mas o ponto é amenizar isso para que as pessoas possam, em vez de reajustar o preço a cada semana, começar a reajustar o preço a cada mês e eventualmente reajustar o preço a cada ano ou eventualmente a cada 2 anos. Aí você consegue acalmar um pouco a sociedade. Mas eu não acho que eles vão fazer sozinhos. Então o Brasil, que tem a capacidade, pode se beneficiar desse processo, deveria fazer esse esforço de integração. Aí você pode falar, mas tudo bem, André, como é que vai fazer? Por exemplo, o projeto de infraestrutura. O projeto de infraestrutura que é transnacional na região pode gerar emprego para todos os países, a depender, né, de por onde está passando ali a obra, pode angariar vários projetos de investimento. E aí vem o ponto, de onde vem o dinheiro? Certo? Não adianta o Banco Central argentino sair imprimindo peso loucamente. Não vai financiar o que a gente quer. Você tem que buscar dinheiro fora. E aí é muito mais fácil você conseguir dinheiro com preço baixo, trabalhando em conjunto, porque imagina, todo mundo aprovando a obra, todos os países aprovando a obra, todos os países dizendo, olha, eu tenho recursos para trabalhar, eu só não tenho dinheiro. Então o projeto está aqui, ele envolve uma integração entre países, todos os ministérios de relações exteriores estão trabalhando, todo mundo assinou, todo mundo está junto. A gente tem que executar. Aí você chega lá para os organismos multilaterais, para o Banco de Desenvolvimento Chinês, alemão, e fala assim, olha, eu tenho aqui um projeto que vai em 20, 30 anos, né, devolver todo esse dinheiro com juros e tal, mas eu preciso de financiamento. Legal, tá todo mundo junto? Todo. Os bancos centrais dos seus países estão dando apoio a isso? Não, é melhor. A gente tem uma moeda que trabalha com todos ao mesmo tempo, e se a Argentina quebrar, não afeta o projeto. Por quê? Porque o projeto tá nessa moeda. E aí, se tiver um problema com a Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Peru ajudam. Então eles conseguem, né, aliviar o problema localizado que poderia ser causado pela Argentina, porque a acomodação vai se dar entre as partes ali.
E aí isso diminui o risco do projeto. Estou dando um exemplo bem simplificado, né, de como potencialmente isso poderia ajudar a gente a integrar em um projeto que precisa da cooperação para sair do papel. Ele talvez seja mais fácil de sair se você conseguir alocar esses riscos ou diversificar esses riscos dentro de uma única camada monetária, que é essa proposta, né, do Haddad e do Galipo.